Como vender mais do que os outros vendedores? Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e nós vamos trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Nesse vídeo eu vou te ensinar como aumentar as suas vendas e como vender mais do que os seus concorrentes, no caso os outros vendedores, se os seus concorrentes são pessoas que trabalham na mesma empresa que você, né? Existe ali uma competição e é claro que você quer vender mais do que eles. No final desse vídeo, eu vou revelar uma técnica poderosa de vendas que vai te fazer dar um salto gigantesco nas suas vendas, tá bom? Então fica aí até o final. Pensa aí agora como seria a sua vida se você vendesse muito mais. Se você fosse um vendedor de sucesso, se você fosse um vendedor que te batesse todas as metas, que você tivesse todo o dinheiro de fazer todas as coisas e ainda assim sobrasse dinheiro, tivesse abundância. Pensa aí se você tivesse todos os recursos necessários, não havendo cobrança em casa, né? Seus filhos querendo algo e você podendo ali dar o que eles querem, fazer o que você deseja, não escolher para onde vocês vão pelo preço, pelo valor, mas sim pela ideia própria, né? Por você querer ou não querer ir para aquele lugar, por você querer ou não querer viajar. Então pensa aí como é que seria, fala aí para mim, coloca aí nos comentários como seria a sua vida se você tivesse todo o faturamento necessário, se todo o valor que você tem vontade de ter, se estivesse na sua conta. Quanto seria? Pensa em um número. Pensa aí em quanto seria esse valor mensal, anual, do jeito que você quiser. Quanto era para você ter na sua conta hoje? Qual era o patrimônio que era para você ter hoje? Na fase da vida que você está, o que você precisa realmente? Coloca aí. Se você trabalha na área de vendas, se você quer vender mais, se você quer bater metas, se você quer realmente fazer muito mais, esse vídeo é para você. Esse vídeo é especial para você. E quem está falando aqui, nesse momento, né, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso, né? Então, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Eu me fiz um desafio de só gravar vídeo ensinando o que eu vou te ensinar aqui quando eu realizasse uma venda de pelo menos 5 dígitos. E isso aconteceu há um tempo atrás e eu estou no caminho já de realizar uma venda de 6 dígitos, né? Ou seja, uma venda de 100 mil reais, né? 100 mil reais de faturamento, mais 100 mil reais de venda para o mesmo cliente. Então eu tive que tomar uma decisão quando eu cheguei, né, no que eu gostaria, né? Alternativa 1, esperar realizar a venda de 100 mil, ou alternativa 2, que seria cumprir a minha promessa e ensinar o que eu aprendi até aqui. Bom, como eu sempre cumpro as minhas promessas, eu resolvi ensinar o que eu já aprendi até aqui, certo? Então, se você de repente é um vendedor que quer chegar nesse resultado, estamos aqui para aprender juntos. Se você já tem esse resultado, já está muito além, você pode assistir o vídeo, mas eu não vou saber te ensinar além do que eu sei, tá bom? E o que eu estudei até aqui, né? Quais foram os assuntos que eu tive que aprender para usar como base dos meus resultados? Então, alguns dos temas foram desenvolvimento pessoal, análise comportamental, behaviorismo, que é o comportamento humano, teoria DISC, que para mim fez toda a diferença, tá certo? Coaching, eu fiz o curso de coaching, formei, atendo, tenho mais de 300 horas de atendimento, fiz o curso de Master Coaching, que é uma coisa assim incrível, né? Então eu continuo atendendo até hoje. Marketing digital, um curso caríssimo que tem aí no mercado, né? E eu estou com esse curso, estou estudando, estou fazendo. Business, ou seja, estratégias de negócio, estudei muito sobre isso. Neurociência, que é muito desafiador, né? Porque não é uma área assim que você senta numa reunião familiar de repente está falando sobre neurociência, né? Um negócio meio exclusivo, né? Então eu estudei porque eu quero saber como funciona a cabeça humana. O que leva um vendedor a não vender? O que leva uma pessoa a fazer o que ela faz?
o que que leva a pessoa a fazer o que ela não gostaria de fazer, né? Então, inteligência emocional, esse foi o ponto mais importante para mim, foi estudar inteligência emocional. Hoje eu me considero um mestre, né, nessa área por praticar, entende? Não é que eu sei muito, é que o que eu sei eu fui praticando. Espiritualidade, que desde que eu fiz a minha decisão aos 17 anos, eu tenho praticado, né, espiritualidade, entender como funciona o mundo espiritual, entender como o mundo material foi feito, né? Então isso é muito importante. Relacionamentos interpessoais, então todo lugar que você vai, você se relaciona com pessoas, você tem que se relacionar com pessoas obrigatoriamente. E vendas, que venda você faz para pessoas, você não faz vendas para outros, né? Então meu compromisso, né? Qual é meu compromisso? Eu sou totalmente focado em ajudar vendedores a atingirem os seus resultados mais ousados. Por que vendedores? Porque assim, eu quero ajudar, na verdade, as pessoas a terem uma vida melhor, a se entenderem mais, a ter famílias felizes e tal. Só que tudo passa pelo pilar financeiro. Você já percebeu? O pilar financeiro não é o mais importante, mas é uma base, assim como inteligência emocional. Se você ganhar muito dinheiro e não tiver inteligência emocional, também é um problema. Se você ganhar muito dinheiro e perder a família, é um problema. Então, todos os pilares têm que trabalhar juntos. Mas o pilar que mais tem problema na nossa sociedade, daqueles que eu conheço, pode ser que eu não esteja falando aqui da totalidade da Terra, mas daquilo que a gente tem visto, o pilar financeiro é um que muita gente tem problema. Então, eu resolvi me aprofundar nessa questão. E o que ajuda o pilar financeiro? O faturamento, quanto dinheiro entra. Não adianta você ser ótimo em finanças se não tem dinheiro para administrar. E como que faz para entrar mais dinheiro? É faturamento. Como é que faz para aumentar o faturamento? Vendendo. Ah, mas eu não sou vendedor. Sim, você é. Você só ainda não descobriu. Por quê? Porque para você arrumar o emprego que você tem hoje, você vendeu. Não, eu sou concursado, eu fiz uma prova. Sim, isso é uma etapa de venda, do mesmo jeito que alguém preenche uma ficha. A diferença é que você tinha vários outros candidatos e tem um edital muito mais complexo, mas você é um vendedor. Para você casar, você teve que vender, ou seja, você teve que convencer aquela pessoa de que você era a pessoa para ela. Então ela pegou e aceitou você, certo? Então você é um vendedor. Certo? Não existe como você viver na sociedade sem vender, ok? Então, pode ser que você já seja o melhor vendedor da sua loja, da sua empresa, né? E aqui é como você pode vender mais do que os outros vendedores da sua loja. Mas também pode ser que você seja o melhor da loja, como vender mais na sua região. Pode ser que você já seja o melhor da sua região, como você pode vender mais do que o que você está vendendo hoje. Por quê? É porque eu penso que a gente precisa competir, eu preciso competir comigo, depois com os outros. Eu não entro em competição com outras pessoas, eu entro em competição comigo, mas claro, atento aos números, né? Não é só, não, eu estou bem, eu acho que eu estou melhor do que ontem e pronto, né? Pode ser que seu patrão não ache a mesma coisa. Então, se você já está no topo, esse vídeo vai ajudar você a continuar no topo, tá bom? E se você quer estar em primeiro lugar nas vendas, né, da sua empresa, também esse vídeo é para você. E tem gente que está lá na ponta, no outro lado, no outro limiar, que é assim: estou com medo, Mara, até de ser demitido, porque eu não consigo vender. Sempre quando puxam os números, eu estou lá em último. Sempre eu estou péssimo, sempre eu estou ruim, sempre eu estou mal. Como é que eu faço? Então esse vídeo também é para você. Seja você o melhor vendedor ou o pior vendedor, esse vídeo é para você, tá bom? Como ganhar dos outros vendedores na empresa que eu trabalho. Então, para ganhar dos outros vendedores, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é perder o medo dos números. Tem gente que quer ser analisado, tem gente que quer analisar as vendas, mas não quer analisar o número. Se esse é o seu caso, você precisa perder o medo dos números. Você precisa começar a entender que existe uma comparação. Entende? Você não pode ter essa comparação como única.
Não é a única comparação que você tem que se comparar consigo mesmo. Porém, se você está trabalhando em um lugar, você está dentro de um contexto de equipe, vai ser analisada a equipe. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou muito bem, eu sou muito bom e tal, mas quando compara com a equipe, você está em último lugar. Eu só estou dizendo para você não pegar assim, se eu estou vendendo mais, eu estou ótimo. Não, compare-se consigo mesmo. Compare-se consigo mesma. Veja se você é uma pessoa melhor, se você é uma pessoa melhor do que você foi ontem. Então, se é possível comparar os números, é bem mais fácil. Você precisa aprender os números. E, claro, respeitando as individualidades e as regras da sua empresa. Por quê? Tem empresa que divulga. Fala, olha, fulano vendeu tanto, ciclano e tal. Ok. Agora, tem empresa que não gosta de divulgar e tal, então respeite, trabalhe aí de acordo com a sua empresa. Eu não conheço a sua empresa, você conhece. Você é a melhor pessoa que tem para conhecer seus números. Você sabe por que os clientes não estão comprando. Você sabe quando um cliente volta e compra de novo. Você sabe quais são os seus defeitos, você sabe quais são as suas qualidades. Então você vai determinar o que você precisa melhorar. Então alguns pontos-chave são assim, acima das comparações entre você e seus concorrentes estão os seus objetivos pessoais. Quais são os seus objetivos pessoais? Então me responda algumas perguntas assim, Quanto você quer vender nos próximos 90 dias? Fala aí para mim, coloca aí nos comentários. Quanto você quer vender nos próximos 90 dias? Ah, Mário, por que 90 dias? Porque a gente trabalha por período, né? Você pode colocar semana, mês. Eu prefiro 90 dias, porque você pode colocar um alvo, um objetivo um pouco mais elevado. Então, quanto é? Ah, mas eu estou no dia 15, não interessa. Qual é a sua projeção de venda nos próximos 90 dias? Qual é o seu objetivo em vendas? Tem gente que é vendedor e não sabe que é vendedor. Ele fica o dia todinho no WhatsApp, ele fica o dia todinho fazendo outras coisas. Qual é o seu objetivo em venda? Eu estou aqui temporariamente. Ninguém está em vendas temporariamente. Vender, você vai vender a vida inteira. Você vai vender para os seus parentes, para os seus amigos. Vender produto? Não, você vai vender uma ideia, você vai convencer, você vai ter que... por exemplo, no julgamento, o advogado é um vendedor. Ele precisa vender uma ideia, ele precisa defender uma causa, ele precisa estar ali para elucidar a ideia que ele tem. Então, isso é venda. Então, você não está na venda temporariamente. Você precisa... tudo bem, eu pretendo sair daqui a algum tempo. Não tem problema. Seja o melhor vendedor no tempo que você tiver aí. Se você ficar assistindo Netflix e descansando o tempo todo, que você parece estar muito cansado, qual é o seu objetivo em venda? Você não vai conseguir vender tanto assim. Aí você fala, não, é porque eu não sou um bom vendedor. Sim, você é péssimo. Se você faz isso que eu estou te falando, se você não vende, você é uma pessoa que precisa melhorar. E você não quer melhorar. Então o problema não é você não ser bom. O problema é você não querer melhorar. É você não querer buscar um resultado melhor. É você não querer sair de onde você está e buscar novos horizontes, buscar novos recursos, estabelecer novas ferramentas e fazer melhor, tá bom? Quanto você quer que seja a sua comissão? Seu salário está definido aí na sua empresa. E quanto é a comissão? Você precisa definir esse mês. Quando é que fecha a conta da comissão? Que dia que é? Então estabeleça um objetivo nesse mês. Mas aqui é uma pergunta ainda, tá? Quais são os seus objetivos pessoais? Ou seja, por quê? Quais são os objetivos pessoais que você tem? Você como pessoa, eu e minha mulher, não. Estou falando pessoais, você. A que peso você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Quais são os sonhos que você tem? Tudo bem que algumas dessas coisas você tem que projetar em casal, mas tem muita coisa para você projetar sozinho. E quando você só fala de casal, cuidado, né? Talvez você esteja usando isso como uma desculpinha, né? Para poder não definir claramente os seus objetivos. O que você deveria estar fazendo para vender mais que você não está fazendo? Então, o que você deveria fazer que não está fazendo? Que cobranças você tem recebido em casa? Que cobranças você tem recebido da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, dos parentes, que você precisa suprir, né? Que você vê que fazem sentido, né? Você não deve dar total
liberdade para as pessoas te cobrarem, mas tem algumas cobranças que fazem sentido, que te tiram dessa zona de tolerância. Qual o valor no final do mês realmente faria sentido para você investir tanto tempo na loja? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? O que você recebe hoje realmente paga o seu tempo? Porque se você está insatisfeito com os seus ganhos, quer dizer então que você não está ganhando o quanto você gostaria, certo? Então você tem duas opções: continuar reclamando até o dia que você será demitido, ou mudar de atitude. O motivo dessas perguntas é que você precisa resolver questões internas antes de começar a competir com outras pessoas. Entende que você vai competir com outras pessoas, mas a primeira competição é dentro de você, são questões internas, são questões suas, são questões pessoais. Depois você vai competir com outros. Então você fala assim, na minha empresa tem um ranking dos melhores vendedores e meu nome nunca está lá em primeiro lugar. Ora, antes de você competir para o seu nome estar em primeiro lugar, você precisa gradativamente, um momento após o outro, ser melhor do que o que você era. Então você precisa resolver questões internas. Você perde ou ganha internamente. Depois, a vitória aparece de forma externa. Então você ganha ou perde lá dentro. Você ganha ou perde para você. Você ganha ou perde de acordo com o que você vive lá dentro. Depois, esses resultados aparecem. E aí você percebe que perdeu para si mesmo. Não adianta você tentar competir com outras pessoas se você perde até para você mesmo. Se você diz, amanhã eu vou acordar cedo e fazer caminhada, e não faz. Amanhã eu vou me alimentar melhor, e não vai. Amanhã eu vou chegar no horário, e não chega. Amanhã eu vou fazer tal coisa, e não faz. Como você vai competir com outras pessoas se você não consegue competir com você? Se você, enquanto seu próprio treinador, não consegue sequer estabelecer como você deve fazer. Então, o que acontece no mundo externo é apenas reflexo do que acontece no seu interior, no mundo interno. No seu mundo interno. O que você fala, as palavras que você fala, são apenas reflexos dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus traumas, das suas experiências, das suas decepções, das suas vitórias. Então observe-se falando. Veja o que você fala durante o dia, né? Então você procure observar o que você está falando e ver o que está por trás das frases que você fala diariamente, das conversas que você tem. Por que quando uma pessoa apresenta um projeto grandioso para você, olha, eu quero fazer isso, e aí você é totalmente pessimista, você joga areia no negócio dos outros, você faz com que ele desista do projeto. Então veja por que isso está acontecendo. Existe uma pessoa que pode te derrotar. Saiba que em toda competição só existe uma pessoa que realmente pode te derrotar. É você mesmo, você, exatamente você. Não existe outra pessoa que possa te derrotar tão forte quanto você mesmo. Então, para você ganhar dos outros vendedores, primeiro você vai ter que comparar os seus números com os seus números. Você precisa comparar os seus números com os seus números. Por exemplo, se você chega atrasado, você precisa começar a chegar mais cedo do que o que você chegava. Não adianta você querer competir com os outros, porque a gente se compara. Já viu como é que a gente é? É assim, ó. De repente eu chego na empresa atrasado, mas depois de mim chega outra pessoa mais atrasada. Como é que eu fico? Satisfeito. Cheguei atrasado, mas fulano chegou mais atrasado do que eu. Você começa a se comparar com outros e o pior, você começa a se comparar com os piores. O piso daquilo que você quer comparar sempre é o pior. Você vai ser sempre ruim, porque você está se comparando com os piores. Então, para você ganhar dos outros vendedores, você vai ter que comparar sim os seus resultados com os deles e atingir melhores resultados. Mas essa luta começa de forma interna e ela parte para o mundo exterior. Então, se você sabe
quais são os números dos seus colegas e você quer ser o melhor, você quer ser melhor do que eles, ou seja, você já percebeu que as pessoas que são demitidas da sua empresa são sempre os que estão no rabo da fila, no último, os que vendem menos. Então, se você tá lá, você fala assim, o próximo sou eu. Tá na hora de acordar, de bater a poeira e pegar o beco aí e começar a fazer melhor do que antes. Então a boa notícia é que você está assistindo esse vídeo, você já está um passo à frente. Imagina quantas pessoas não estão tendo acesso a esse material, não estão nesse momento aqui que você está assistindo um vídeo que é informativo, que é bom, que traz coisas boas, tem gente assistindo outras coisas. Sei lá, na sua loja, né? Pornografia, o vídeo engraçadinho, do esquilo que pula não sei aonde, do Like a Boss Compilation. Então, você está buscando ser melhor, isso é uma boa. Faça o que você sabe fazer e que você não está fazendo. Para ganhar dos outros vendedores, você vai precisar fazer o que você não está fazendo e que você sabe que deveria estar fazendo. Entendeu? Vou te dar uma lista de sugestões. E essa lista não necessariamente depende de habilidades, tá bom? Primeira coisa, seja pontual quanto ao horário de trabalho. Você chega depois e sai antes, você não é um bom concorrente. Na verdade, você se torna irrelevante. Mas isso é a única coisa? Não. Só estou dizendo assim, seja pontual. Deixa o seu chefe saber que ele pode contar com você. Deixa a sua equipe saber que ele pode contar com você. Apesar de eu estar falando de concorrência aqui, entenda que você trabalha em equipe. Essa é a grande questão do vendedor, né? Que ao mesmo tempo que ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa concorrer também. Se possível, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Se não for loucura, faça. Então, eu não sei da sua vida, mas se for possível, seja o primeiro a chegar, entenda, domine o lugar, saiba como funcionam as coisas, saiba como acontece a coisa na sua empresa. Tem gente que está na empresa, ele está voando, ele não sabe de nada da empresa, ele não sabe o que está acontecendo. Então, tem gente que não sabe mexer no sistema de vendas. O cara trabalha 10, 15, 20 anos com venda e ele não sabe fazer uma venda, ele não sabe como é que calcula imposto, ele não sabe como é que... Meu amigo, seja o primeiro a chegar e vá aprender. Pergunte, tenha humildade e pergunte para quem sabe. Não, tem uma pessoa que sabe e gosta de ensinar. Tem uma pessoa ali que pode me ensinar. Vai atrás e aprenda. Atenda o cliente com foco no cliente. Não fique calculando a comissão caso o cliente compre. Então tem vendedor que você está ali, ele está de olho no número, ele não está importando com o seu problema, né? Então, atenda o cliente com foco no cliente. Foque no cliente. Deixe para calcular a comissão depois. Tá vendo que não precisa de habilidade? E o último, acima de tudo isso que eu falei, tenha fé de que você vai conquistar os melhores resultados. Para você conquistar os melhores resultados, você vai precisar ter fé. Então, aos 19 anos eu estava com a minha vida começando a decolar. Já estava 2 anos frequentando uma igreja, tinha uma namorada, estava terminando o 2º grau, estava aprendendo uma nova profissão, estava me tornando instrutor de informática. Olha só, não é qualquer coisa não, moço, instrutor de informática. E estava aprendendo com uma pessoa que sabia muito na área. Então a empresa que eu trabalhava ficava quase ao lado da igreja, onde eu passava muito tempo, e ambas ficavam pertinho da escola. E a casa da minha namorada bem na esquina. Então veja que era bem confortável ali, né? Eu estava vivendo uma vida muito confortável. Tudo ia bem até que a escola fechou. Aquilo mexeu com toda a minha estrutura na época, né? Meu patrão foi embora, ele era sócio minoritário e resolveu sair. Todo o funcionamento da escola dependia dele e agora ele se foi. Eu precisava me recuperar rapidamente e retomar minha caminhada. Eu só me perguntava como eu vou conseguir outro emprego tão bom quanto esse se eu não sei como eu consegui esse? Eu só queria um emprego que me desse o mesmo salário que eu tinha antes. Então eu comecei a minha peregrinação pela cidade atrás de emprego. Recebi algumas propostas, mas nada era tão bom quanto o que eu tinha antes da escola fechar. 2 coisas me chamaram muito a atenção nessa época. Eu estou procurando emprego, estou visitando as escolas, estou vendo os outros lugares e eu percebi 2 coisas. Primeiro, a maioria dos instrutores das outras escolas haviam se formado conosco naquela escola. Eu concluí, não sei se era, eu concluí então que a nossa escola era pioneira e era uma das melhores da cidade.
A segunda, eu fui chamado para reabrir a escola que eu já trabalhava, essa que eu falei que fechou, com um novo sócio e o sócio antigo. Então, teria novamente... Eu ia ficar na mesma posição, né? Na mesma situação. A diferença é que o sócio investidor continuaria, que era o dono de tudo, né? Da estrutura, dos computadores e tal, e entraria um novo sócio no negócio, mas ele já tinha outras empresas. Então, e eu ia ser funcionário desses dois. Lógico que a empresa toda a empresa toda dependeria de mim para funcionar, né? Porque eu já estava lá. O motivo dele me chamar nesse novo sócio era isso, porque eu já conhecia a escola toda. Eu percebi que eu ia trabalhar como antes, ia trabalhar mais do que antes, ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, só que mais, ia continuar como funcionário. Aí eu percebi uma coisa: eu poderia ser o sócio da escola em vez de ser empregado. Olha só. Então, agora eu tinha uma informação muito valiosa, que o sócio, dono da estrutura, não queria se desfazer da estrutura, ele queria reabrir a escola. Então eu fiquei pensando no que fazer. Olha só o que estava na minha cabeça. Continuo como empregado, recebo o salário todo mês, trabalho igualmente, termino meu segundo grau e pronto, ou me torno sócio da escola. Nesse momento eu percebi que não dava para voltar atrás. Aquele bichinho do empreendedorismo tinha me mordido, né? Eu percebi que eu poderia alcançar muito mais se eu fosse o sócio da escola, junto com o atual dono, né? E tocasse a escola. Eu ia fazer a mesma coisa que antes, só que agora eu seria o sócio. Então eu reuni toda a minha coragem e fui falar com o dono da escola. Além de precisar de coragem para falar com o antigo dono, eu tinha medo também, porque se desse errado, o outro que havia me chamado para trabalhar lá talvez já não quisesse mais, né? Ou seja, se a coisa desse errado, eu perderia tudo, na verdade, né? Então, quando eu fui lá conversar com o antigo dono, ele me revelou que realmente queria reabrir a escola e precisava de alguém que executasse o serviço. Nesse tempo, eu precisei contar com outras pessoas que já estavam comigo. Acredite, eu tive que retomar o time da escola e começar tudo de novo. Só que o time que já estava, para eles eu não era patrão deles, eu era colega de trabalho e isso atrapalhou muito. Então eu tive que ir demitindo um por um e remontar todo o time da escola. Acredite, eu tentei de tudo ficar com eles, mas não funcionava. O que eu falava para eles fazerem, o que eu dizia que era importante era a mesma coisa que nada. Então eu falei, olha, não dá para a gente caminhar junto. E fui trabalhando isso, né? E aí tive que remontar o time da escola. Só para você ter uma ideia, o meu professor, que dava aula quando eu não estava lá, né? Ele simplesmente começou a namorar uma aluna. Do nada. A menina assistia a aula, depois da aula dela, ele passava alguma coisinha para os outros lá, ia lá para a frente da escola, para o fundo da escola, beijar a menina. Então, imagina, isso batia direto com os meus valores e isso foi algo que eu não consegui contornar, né? Falei, realmente você não me respeita, não respeita a escola, não, então você precisa sair. A secretária não fazia nada do que eu falava, podia falar e eu tinha boas ideias, né? Pelo menos eu acho, né? Porque depois eu executei e deram certo, mas sem a equipe eu não conseguia. E aí eu fui demitindo de um por um, mudando, treinando novas pessoas. Bom, o meu maior medo estava bem diante de mim, porque eu tinha medo de não dar conta de manter a rotina da escola, de não ter conhecimento suficiente. Para os alunos mais exigentes, né? Eu não era tão qualificado assim, eu não tinha tanto tempo de empresa, né? Eu era muito bom naquela cidade, mas eu tinha medo, né? A questão toda é o medo. Quando você coloca como se houvesse assim algo que você não consegue fazer, você fica com medo do desconhecido, né? E eu tinha esse medo. Eu tinha medo de não conseguir porque eu tinha que estudar, que eu estava terminando o segundo grau, e tocar a escola, né? Administrar a escola. Eu tinha medo também de não conseguir remontar o time, porque quando os funcionários foram... que eu tive que mandá-los embora, eu fiquei sem chão, né? Como é que eu faço agora? E eu contei com muita gente nesse momento, porque isso era o meu maior medo, estava ali. Então, e eu era só iniciante na área comercial, eu não sabia que eu tinha que estudar o mercado para me manter nele. Então essa foi uma das primeiras lições.
para você se manter em um mercado. Qual era o meu mercado? Instrução de informática. O que eu preciso fazer? Estudar sobre escolas de informática, como que funciona, o que ela faz, como que mantém aberta, e eu não sabia disso. E uma das coisas que mais traziam alunos para a escola era a construção da primeira etapa das turbinas da barragem de Lajeado. Então eu tinha uma escola em Miracema, do Tocantins, e numa cidade a 25 quilômetros mais ou menos tinha a barragem sendo construída. Então a primeira etapa trouxe muita gente para a cidade. Quando estava terminando a primeira etapa, aquelas pessoas começaram a ser demitidas e voltar para os seus estados. Ou alguns já tinham sido transferidos, né, os cargos especializados e tal. E os filhos dessas pessoas eram os meus alunos. Algumas dessas pessoas também eram meus alunos, né? Então, quando essa primeira fase mudou, muitos foram embora, né? Levaram seus filhos e eu fiquei sem alunos na escola. Eu tive que me reinventar, não tinha para onde ir. Eu tinha que encher a escola de aluno. Fato é, empresa só existe se tiver faturamento e lucro. Não existe empresa que não tenha faturamento e lucro. Não existe negócio que não tenha faturamento e lucro. Não tem como sustentar uma casa se você não tiver entrada financeira, ok? Você pode ser o melhor pai do mundo, a pessoa mais virtuosa possível, mas na hora de comprar o arroz com feijão, você precisa do real, certo? Então, eu contei com umas pessoas muito leais, então eu remontei o time, Deus me abençoou também, me trouxe algumas pessoas. A maioria delas, eu acho que não tem nenhum que escape a isso. Todos eles eu mantenho a amizade até hoje. Então, contratei uma nova secretária, que era minha irmã. Então, apesar de ser o filho mais novo, né, ser mais novo do que ela realmente fazia o que eu pedia, estava super feliz, né, de ter um emprego. E ela fazia tudo que eu falava. Arrumei lá, vou lembrar de alguns nomes aqui, o Tiago. Tiago foi um cara que me ajudou muito, né? Ele era da Igreja Assembleia de Deus, eu tinha conhecido ele lá, e ele me ajudou muito na campanha, quando eu fui distribuir folheto, né? Na vizinhança, que foi o que trouxe a maior parte dos alunos, né? Eu fiz uma carta, coloquei no envelope, ia lá colocando nas caixinhas de correio, conversava com o povo, anunciava a escola, e a pessoa falava, olha, se você não for, pelo menos anuncia, né, para outras pessoas, você não conhece alguém que tem um filho que precisa se profissionalizar e tal. E o Thiago me acompanhou muito nessa época. Quem mais? Teve mais gente que me ajudou muito, né? Tem um amigo que eu tenho contato com ele até hoje, né, que é o Éder Barnabé Noleto. O Éder Noleto. Ele trabalhou comigo por um tempo, né? Foi estagiário lá. Teve outras pessoas também que eu não lembro direito o nome, tá? Isso já faz alguns anos. Mas foram pessoas leais e eu consegui, né, ajudar. Eu consegui manter a empresa por causa dessas pessoas. Então eu tinha um pensamento. Olha só. Muitas pessoas saíram da cidade, mas ainda existem pessoas na cidade. Menos pessoas que antes, mas ainda existem. E existem várias escolas também. Então, existem pessoas que querem fazer o curso de informática. Eu preciso descobrir quem são antes dos meus concorrentes. Eu preciso chegar nessas pessoas antes. Então, eu criei uma estratégia de marketing, fui de casa em casa, né, até conseguir encher a escola novamente. Eu via o resultado do meu trabalho toda vez que eu entrava na minha escola. A sala cheia de alunos e mais pessoas chegando, fazendo matrícula. E ali eu percebi uma coisa. Eu já não era mais o mesmo. Aquele funcionário que havia saído, que havia sido demitido, que estava na rua da amargura, por assim dizer, né? Já não era mais o mesmo. Eu me tornei empreendedor. Eu me tornei um ótimo vendedor e um gestor da minha própria vida. O maior ganho não foi administrar a escola. O maior ganho foi administrar as minhas emoções e conseguir passar por aquilo. Então, eu havia restabelecido a escola de uma forma diferente. Agora eu era o meu próprio patrão, fazia os meus horários, com a equipe que eu havia formado, mas novos desafios me aguardavam, né? Entendi que não existe estabilidade. A melhor forma de se manter seguro é a nossa fé em Deus e o nosso desenvolvimento constante, com o aprendizado de como encarar os desafios que vêm pela frente. Então, o comércio da cidade foi profundamente afetado pela saída de tantas pessoas ao mesmo tempo. E eu decidi encarar mudanças muito maiores e depois de ter visto do que eu era capaz de realizar,
fui atrás dos meus sonhos. Então você entende que depois de ter passado por isso, depois de ter passado por essa situação toda, eu entendi que eu posso realizar qualquer coisa. Eu posso realizar tudo que está na minha cabeça. Eu posso realizar realmente aquilo que eu tenho vontade de realizar. Desde que eu tenha essas duas coisas principais. Na verdade, 3, né? Fé em Deus, desenvolvimento constante da minha pessoa e atitude. Atitude. A atitude precisa ser diferente da atitude que você tinha ontem. Eu tinha uma grande vontade de morar num lugar maior, que fosse uma cidade grande, de conhecer as maiores cidades do país. E agora eu descobri que eu podia. Tudo o que eu tirei daquela experiência é que todo projeto é um empreendimento. Todo projeto é um empreendimento. Toda pessoa que executa um projeto com foco no resultado é um empreendedor. Ele está empreendendo em algo que faz sentido. Ele está empreendendo com foco no resultado. Então, quando eu tenho um sonho e faço planos para realizar esse sonho, eu me torno um empreendedor. E esse sonho se torna um empreendimento. Para mudar de cidade, eu teria que abrir mão de todo o conforto, né? Eu estava morando com a minha mãe, minhas irmãs ali próximo, eu tinha ali muitos conhecidos, eu havia terminado o 2º grau e eu estava numa situação novamente confortável. Mas eu entendi que eu precisava trilhar uma nova jornada. Hoje, eu encaro como uma missão compartilhar o que eu aprendi nessa experiência com as pessoas que querem alcançar resultados extraordinários. Acredite, é possível. A melhor mensagem é que se você sente vontade de realizar um sonho, por mais difícil que ele seja, eu acredito que foi Deus quem colocou o sonho no seu coração e Ele mesmo vai trabalhar para realizar. Você só precisa ter fé. Ele vai realizar de acordo com a tua fé. Então você precisa entender que a maneira que você acredita nas coisas faz toda a diferença. A maneira que você crê a respeito de um assunto faz toda a diferença. A maneira que você crê que as coisas deveriam ser faz toda a diferença. Então Deus realiza a vontade dele na sua vida de acordo com a forma que você crê, de acordo com o tamanho da sua fé. Entenda assim, olha, Deus tem todo o poder para realizar qualquer coisa. O poder dele é infinito. Mas quando chega em você, é como se fosse uma torneira. Então eu tenho muita água para sair dessa torneira, que vem pelo cano. Mas a torneira só abre um pouquinho, então a sua fé gera uma gota. Porque você não expande a sua mente, você não viaja para o extraordinário, você não crê que Deus pode fazer muita coisa, então ele só realiza ali uma gotinha. É porque Deus não tem poder? Não. É porque você crê que você só merece isso. Você crê dessa forma. Só que existem várias outras torneiras, várias outras pessoas, e eles creem muito. E aí ele abre muito a torneira e quando vê ele está realizando coisas incríveis e extraordinárias. Então, se eu posso colocar uma mensagem nessa história, trabalhe com muita força, com muito vigor, com muito foco a sua fé. Como é que você acredita nas coisas? O que você acredita que você deve conquistar? O que você acredita que você merece ter hoje? O que você acredita que merece alcançar? Como você acredita que deve ser a sua vida? Como você acredita que deve ser a sua família, os seus filhos, a sua casa, o lugar que você mora, a sua cabeça, o seu corpo? Isso tudo faz toda a diferença. Por quê? Você pode ter muita fé em uma área e aí em outra área você não tem tanta fé assim. O que é ter fé? É a forma que você acredita a respeito daquilo. Então você acredita que pode ser um bom profissional, um ótimo profissional, um excelente profissional, mas você acredita que deve ganhar pouco. Eu não acredito, eu acho que a gente tem que ganhar só o suficiente, que a gente, se ganhar muito, as pessoas pedem, vão nos roubar, vão querer nos matar e tal. Então você é um ótimo profissional que não consegue ganhar muito, porque a sua crença na área financeira, ela está com problema, ela está ruída. Ela acha que você só merece aquilo, então você só vai ter aquilo. Por quê? Porque a sua fé vai te levar aos teus resultados. Se você tem uma fé positiva, os seus resultados serão positivos.
Se você tem uma fé negativa, os seus resultados naquela área serão negativos. Ainda tem muito conteúdo importante nesse vídeo, mas antes disso eu quero te dar um recado rápido. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, curta, comente com o que mais te chamou a atenção e compartilhe com seus amigos que precisam desse material. Método simples para aumentar as suas vendas. Agora eu vou te passar um método simples que você pode usar e que vai fazer você aumentar as suas vendas. O que é isso? É uma coisa... Qual é o método simples? Qual é o método simples para aumentar as suas vendas? Entenda. Escute o seu cliente. Escute o seu cliente. Escute o que ele tem a dizer. Uma pessoa que quer, antes de tudo, ser ouvida e ter a certeza de que você entendeu o problema que ela quer resolver. Enquanto você escuta o seu cliente, veja o que mais você deve fazer. Procure entender qual é a necessidade do seu cliente quando ele conta a história. Porque muitas vezes nem o cliente sabe qual é a necessidade dele. Ele só está falando, ele está contando lá que a torneira quebrou. Aí você fala assim, então você quer uma nova torneira. Não, mas o cano estourou. Então você quer um novo cano. Não, mas não sei o quê. Ele quer alugar uma casa. Não sei. De vez em quando a pessoa conta uma história que nada tem a ver com o problema, que está relacionado, mas, enfim, eu dei um exemplo muito ruim, né? Mas escute o seu cliente. Muitas vezes ele está lá contando uma história, que ele quer montar uma lanchonete, que ele quer... E ele conta todo o projeto, o plano de negócios dele, ele conta para você. E o que ele quer? Simplesmente comprar um liquidificador. O que o liquidificador tem a ver com a lanchonete? Tem, mas ele poderia chegar e dizer, eu quero um liquidificador da melhor forma possível, mas ele quer contar uma história. Então escute o seu cliente. Lembre-se que se você ajuda, ele fideliza. Então você precisa focar no cliente e entender assim, eu preciso ajudar esse cliente. Por quê? Entenda, você é especialista nos produtos que você vende, certo? Espero que seja. Mesmo que você não seja um especialista, talvez você é novato, mas a chance não é uma regra, mas há uma chance de você conhecer melhor o produto do que o seu cliente conhece o produto. Você conhece muito mais. Agora, o seu cliente sabe melhor sobre o problema que ele quer resolver. Então, se você escutar o seu cliente de forma ativa, entender a história e linkar com o produto que você tem, você vai ajudá-lo. Se você vai ajudá-lo, quando ele for comprar outro produto, quando ele tiver outra necessidade, quando um amigo perguntar para ele se ele conhece um lugar que ele possa resolver esse problema, adivinha quem ele vai indicar? Ele vai indicar você. O miserável é um gênio! Quando estudar sobre o produto, você está lá estudando sobre o produto, você vê que precisa ver sobre o produto. Imagine maneiras práticas de utilização. Então não adianta só ler o manual, simplesmente pense em como aquilo pode resolver o problema das pessoas. Pense nas histórias que você já ouviu que aquele produto resolve. Porque fica até mais fácil de você mandar mensagem para os clientes e dizer assim, olha, chegou um produto novo e ele faz mais isso, porque você imaginou que aquele produto resolve um problema. Então você faz ali mais uma, 2 vendas a mais e fica empolgado. E aí você começa a estudar sobre cada produto, os que mais vendem, os que não vendem, o que acontece, quais são os clientes que usam, quais são as aplicações. E aí você ouviu a história, você sabe qual é o cliente que comprou um eletrodoméstico para cozinhar e qual o cliente que comprou um eletrodoméstico que ele precisava usar numa lanchonete, porque era para o escritório dele. Então, escute o cliente e foque em resolver problemas. Coloque-se no lugar do seu cliente. Isso é muito importante. Coloque-se no lugar da pessoa que está ali comprando. Porque muitas vezes a gente quer, como vendedor, né? A gente quer só empurrar o produto. Não faça isso. Eu acho que você não deveria fazer isso. Empurrar o produto. Não. Coloque-se no lugar do cliente. Se eu fosse esse cliente, eu iria querer esse produto? Será que não existe um melhor? Será que não existe um que faz a mesma coisa e é mais em conta? Será que aqui não tem só marca? Então você vai se colocar no lugar do cliente, como se você estivesse comprando. E pense a longo prazo. Pense a longo prazo. É melhor vender agora ou fidelizar? Porque se você fizer uma venda desse tipo, que você empurra o produto, o cliente fala que quer o produto para fazer determinada coisa, você diz assim,
Não, esse produto faz sim, pode levar que é certeza. Chega lá, o produto não faz. O produto não é do jeito que você falou. E aí você não perdeu só, você ganhou uma venda, mas você perdeu um cliente. Você perdeu várias vendas à frente. Então é melhor você fidelizar. E seja sincero, se o produto não resolve, não venda. Procure saber e deixar a pessoa muito consciente do que o produto faz. Não venda um produto que não faz o que ele precisa fazer. Tenha interesse de aumentar as vendas e ao mesmo tempo cuidar da sua reputação como vendedor. As pessoas se sentem muito mal com quem não é totalmente honesto com elas. Então as pessoas e nós temos, né, uma captação para mentira, né? Para detectar coisas erradas, né? Então, se a pessoa sentir isso, geralmente suas vendas começam a cair. Em Provérbios 18:19 diz assim: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Então, aumente suas vendas com princípios corretos e tenha muito mais clientes fidelizados, que vão comprar novamente e vão te indicar para outras pessoas. 4 passos simples para você aumentar as suas vendas. Vou te falar de forma bem clara. Você quer aumentar suas vendas de verdade? Você quer vender mais? Você quer realmente bater todas as metas? Você quer realmente saber como vender? Eu vou te dar 4 passos aqui. Porém, esses 4 passos são apenas para corajosos. Não é milagre, não é fórmula mágica, é trabalho. Se você tem preguiça de trabalhar, sai desse vídeo. Ele não é para você. Esse vídeo aqui é para quem tem coragem. Então, dos 4 passos, eu vou falar rapidamente, tá bom? De uma forma prática para você pegar a ideia e já sair executando. A primeira coisa, o primeiro passo para você vender mais, para você aumentar suas vendas, é planejar as suas vendas, planejar o que você quer fazer, planejar o que você quer vender. Se você pula a fase do planejamento, você pula também as vendas. Se você já sai logo vendendo, você é um vendedor afobado. Aqui a gente chama de afobado, né? Uma pessoa agoniada, ela quer logo resultado, ela quer logo saber, ela quer logo ir para a batalha, né? Então, antes de você vender, antes de começar o dia, antes de começar a venda, antes de você começar a oferecer o produto, planeje. Planeje. O que é planejar? Primeira coisa, planejamento acontece no papel. Planejamento acontece no papel. Ah, não, eu tenho tudo planejado na minha cabeça. Então, não está planejado. Porque com o tempo você começa a esquecer. Enfim, não vou aqui discutir sobre memória, mas assim... Se você achar que estar no papel é igual estar na memória, então tem alguma coisa errada com você. Então, planejamento acontece no papel. Pega uma folha A4 e rabisca, nem que seja uma folha apenas. Mas você precisa planejar. O que é planejar? É você escrever o plano para vender. Então, coisa simples do planejamento. Se você tem um produto e quer vender mais desse produto, primeira coisa, estude o produto. E anote as principais características do produto, para na hora que você estiver na frente do cliente, você dizer para que esse produto serve. Estude o seu cliente. Quem é o cliente que compra esse produto? Então coloca lá pessoas de tanto a tantos anos, pessoas que têm isso ou aquilo, que fazem isso ou aquilo, que precisam disso ou daquilo. Então você coloca qual é o cliente ideal, certo? Não quer dizer que se você colocou lá que o seu produto serve para uma pessoa de 25 a 35 anos e de repente chega uma pessoa de 50, talvez ela compre o produto, talvez não. Mas o seu jeito de falar, o seu modo de falar está muito direcionado para quem você quer vender, para quem você planejou vender. Então planeje também que resultado você quer com aquele produto. Quantas unidades você quer vender? Quantas vezes você quer vender para o mesmo cliente? Entenda assim, por exemplo, tem produto que a pessoa só compra uma vez. Tem produto que a pessoa compra periodicamente. Tem produto que a pessoa compra, mas ele acaba e ela precisa comprar de novo. Tem produto ou serviço que a pessoa precisa fazer de tempos em tempos. Então estude isso e veja quantas vendas você quer fazer e para quem você quer fazer. Quantas vezes você vai vender para o mesmo cliente. Então, posso dar alguns exemplos aqui. Sofá dura anos, liquidificador dura menos. Televisão dura anos.
Cadeira, a pessoa compra hoje, amanhã ela pode querer comprar de novo. Então, estude o seu produto. Ah, mas isso é muito simples. É verdade. Tudo que eu vou falar aqui são 4 passos simples para aumentar as vendas. Tem gente que acha muito simplista escrever numa folha. Não vai fazer, não vai vender. Segunda coisa, o primeiro passo, então, são 4 passos simples. O primeiro passo simples é planeje sua venda. O segundo passo simples é estruture a sua venda. Crie a estrutura necessária para você vender. O que é a estrutura necessária? Eu preciso de um folheto, eu preciso de um vídeo, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma tenda, eu preciso de algum folheto explicativo, eu preciso do manual, eu preciso de um produto para amostra. Qual é a estrutura necessária que você precisa para a venda? Por quê? Porque às vezes a pessoa passa ali muito rápido, ela quer aquele produto, mas você não estruturou, não tem um produto para você mostrar para ela. Não tem ali o liquidificador enfiado na tomada para você ligar e ela ver, nossa, está funcionando. É esse daqui que eu quero, embala aí que eu vou embora. Não, o cliente chega, aí você, peraí que eu vou lá no depósito, pegar um liquidificador para caçar uma extensão, ligar na tomada para mostrar para o cliente. Ele fala, não, então outra hora eu passo aí. Perdeu a venda. E isso é simples. Isso é muito simples. Estruture, coloque a estrutura necessária para você realizar a venda. Tem vendedor que não tem caneta no bolso. Meu Deus do céu, que agonia. O cara precisa escrever, preencher ali uma nota fiscal, escrever um endereço, um telefone, alguma coisa, não tem caneta. Entendeu? Ele não sabe mexer no sistema da loja. Eu estou pegando pesado nesse sistema, né? Mas tem gente que não sabe, ele coloca lá e ele perde a venda. Que o cara fala, nossa, que vendedor enrolado, eu estou atrasado, e o cara não desenrola. Por quê? Porque ele não estruturou. Entenda que operacionalizar a venda faz parte da estrutura. Ele não sabe quantas vezes que pode pagar, quanto que é aquilo, se é à vista, se não é. Estruture a sua venda, crie a estrutura. E aí o terceiro passo, porque são 4 passos simples. O terceiro passo é teste. Teste, faça testes de venda. Ofereça esse produto. Qual é o texto que eu coloco no WhatsApp para mandar para os meus clientes para vender esse produto? Crie um texto e manda. Teve resposta? Ok, o texto foi bom. Não teve resposta? Estruture um novo texto e mande para um novo bloco de clientes. Testa a venda. Passou alguém na rua, você abordou, você planejou, estruturou e criou ali a sua fala. E aí você falou, a pessoa não se interessou, crie outra fala. Aborde 2, 3 pessoas com essa fala, depois mude a fala. Teste a sua venda, teste tudo que você está fazendo, teste a sua estrutura. Puxa, olha, como eu falei naquela hora, de repente a pessoa tem que ir lá no depósito, pegar não sei o que e tal, e aí eu percebo que se eu colocar um liquidificador ali já ligado na tomada, a pessoa chega, liga, viu e compra, eu testo também, eu já vou lá e já faço isso. E o quarto passo simples é analise o que você fez. Você não executou? Você não vendeu? Você fez 20 abordagens e fez 3 vendas. Veja o que você falou nas 3 vendas que mais venderam. Veja o que você disse, qual foi o tipo de pessoa que você abordou. Veja se o seu planejamento está de acordo com a sua execução. Por que analisar? Porque tem gente que planeja uma coisa e executa outra. E aí ele continua executando, nunca mais olha para o planejamento. Aí ele acha que ele está executando o projeto dele. Não, o projeto já não tem mais nada a ver com o que ele está executando. Então refaça o projeto, porque ele vai ficar cada vez melhor. Então são 4 passos simples para você vender mais. Valeu a pena? Coloca aí nos comentários o que mais te chamou a atenção. Eu quero te dar a oportunidade de me ajudar a mostrar esse material para mais pessoas. Eu quero que você aperte aí no like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse material é muito relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Então você pode me ajudar dando like nesse vídeo, ok? Como dominar o seu cliente em 5 minutos? Então, como dominar o seu cliente em 5 minutos? Quando eu falo 5 minutos, é 5 minutos ou menos. Por que dominar? Não seria melhor você usar a frase influenciar ou outra qualquer? Eu falo dominar no sentido de você ali se tornar uma autoridade em 5 minutos, você ganhar a atenção e o respeito do seu cliente em 5 minutos, você conseguir se conectar com ele num período
de até 5 minutos. Você começar a fazer sentido para o seu cliente. Por quê? A primeira coisa do marketing, da venda, a primeira coisa da negociação para que a pessoa compre a sua ideia é você ter a atenção da pessoa. Se você não consegue a atenção, você pode ter um melhor conteúdo que as pessoas não vão entender o que você está falando, porque elas não têm atenção. Mas a atenção é só na venda? Não, a atenção acontece em todo o tempo. Vou te dar um exemplo simples. Você está numa roda de conversa e você quer contar uma história. E aí, os outros não param de falar para você contar a sua história e quando você começa a falar, outras pessoas te interrompem e contam outras histórias por cima da sua. Você não consegue terminar, ou seja, você não consegue a atenção. Para você dominar uma pessoa, no caso, ser alguém relevante, conseguir a atenção dessa pessoa, para você conseguir vender, você precisa que ela preste atenção em você. Então, para conseguir dominar o seu cliente em até 5 minutos, que na verdade não são 5 minutos, né? São bem menos. As pessoas têm impressão sobre você nos primeiros 30 segundos que ela te olha. Mas eu ainda acredito na outra teoria, que a pessoa tem uma impressão sobre você nos primeiros 3 segundos que ela te vê. Para dominar o seu cliente em até 5 minutos, você vai usar a primeira coisa, análise comportamental. O que é análise comportamental? Nós usamos muito a teoria DISC. Análise comportamental não é só teoria DISC, mas ela usa muito a teoria DISC. E para você fazer a análise comportamental da pessoa, primeira coisa, identifique qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Nós temos 4, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Se você quer saber mais sobre os 4 perfis, tem um card aqui em cima, ou aqui, vai aparecer aí em algum lugar, e aí você assiste o vídeo explicando. Tem um vídeo que explica os 4 juntos e tem um vídeo para cada um. Se você quer assim, eu quero entender mais sobre a dominância, aí tem um vídeo só sobre dominância. Quero entender mais sobre esse, então tem um vídeo só sobre cada um. Mas como dominar o seu cliente em até 5 minutos? Então vamos lá. Uma das primeiras coisas, não é necessariamente a primeira, é você olhar para o seu cliente e perceber em que momento ele está. Ele está com pressa? Ele está calmo? Ele está querendo conversar? Ele está querendo ser mais ágil? Então você precisa identificar o momento em que ele está, naquela hora ali que ele está parando na sua loja, que ele está passando. Então a pessoa está olhando para o outro lado, tá? Enfim, quem é vendedor já sabe disso. Eu só estou elucidando, né? A pessoa já sabe que tem gente que está com a cabeça lá no mundo da lua, então ele não vai parar para escutar alguma coisa, ou ele vai entrar e já querer logo comprar, ele está apressado, né? Então identifique o momento. Identifique um dos 4 perfis predominantes. Então ele é o quê? Ele é influente, estável, conforme ou dominante? Você precisa descobrir. Então o influente ele vai chegar mais sorrindo, o dominante ele vai chegar com uma pisada mais séria, o conforme também é mais sério, o estável vai chegar mais tímido. Então já identifica isso. Como você pode dominá-lo? Escute o que ele tem para perguntar, escute a pergunta até o final, mesmo que demore, procure entender o que ele está falando e dentro da fala dele faça perguntas que ele possa responder para você, que te ajude. A pessoa que é escutada, ela cria mais conexão com você. Quando você escuta as pessoas, elas criam conexão com você. Talvez, porque a primeira coisa que você precisa entender é qual é o seu perfil, né? Então, de repente, seu perfil é dominante, é aquela pessoa que quer logo as coisas, essa história está demorando muito, vamos lá, desenrola. E aí o seu cliente é um estável. Ele está mais assim, olha, porque segunda-feira eu fui na casa da minha mãe, aí ela me falou, ela me contou da vizinha dela, e aí a pessoa não chega no resultado nunca, ela não desenrola. E aí você tá ali doido pra saber, sim, mas o que tem a ver sua mãe, sua vizinha dela, o que é? Ela vai te contar toda uma história. Se você apressa demais essa pessoa, ela já fala assim, não, eu vejo que você tá meio apressado, então eu vou embora, eu vou comprar em outro lugar, eu volto aqui depois. Entende? Ela não vai agir do jeito que você quer que ela haja. Ela vai agir do jeito que ela é. Ela não vai mudar porque você apressou ela. Então entenda
qual é o perfil dessa pessoa. Se ela é conforme, ela vai falar assim: eu pesquisei na internet e eu vi que os melhores liquidificadores são os classe A. Porém, tem um classe A da marca tal, que ele é ruim nisso. Tem um da classe B, que é dessa marca, eu gostei dele mais. Ou seja, ele vai dar uma explicação técnica, talvez você saiba até mais do que ele, mas ele quer ser ouvido. O dominante ele quer assim: quais são os melhores liquidificadores? O influente, ele vai querer ver, conversar, pegar, ele é muito de toque, ele é muito de sentir, né? De pegar, ver o liquidificador, o produto que ele quer comprar, e aí então que ele escolhe. Então procure ver qual é o seu cliente, né? Qual é o perfil do seu cliente. Uma outra coisa para dominar o seu cliente é assim: tenha atitude diferente dos vendedores que são perdedores. Como é que é um vendedor perdedor? Quando o cliente traz para ele um problema, ele fala assim: eu vou ver o que posso fazer. Eu vou tentar. Isso é frase de perdedor. A frase de vencedor é: eu vou fazer o meu melhor para te ajudar a resolver esse problema. Então, tenha atitude. Não precisa falar para o seu cliente, mas tenha a atitude de que assim: eu vou fazer o meu melhor para te ajudar a resolver esse problema. Eu vou fazer o meu melhor. Qual é o seu melhor? O seu melhor é ajudá-lo da melhor forma possível, procurar junto com ele, como se o problema também fosse seu. Entenda que você tem um grande ganho com isso. Porque se você tomar o problema para si também, você vai ajudá-lo a resolver o problema. E tenha fé no seu cliente. Como é que eu domino alguém em 5 minutos? Primeira coisa, ele precisa ver que eu me importo com ele. Mas depois ele também precisa ver que eu tenho fé que ele vai conseguir. Você fala assim: Mário, o que tem a ver isso com venda? Tem tudo a ver. Porque tem vendedor que trata o cliente como idiota. Ele: não, mas você está querendo comprar isso para quê? Não, eu estou querendo fazer... Não, isso daí não dá certo não. Ou seja, se ele está dizendo que não dá certo, assim, o cliente não dá conta de fazer o que ele está se propondo a fazer. Tenha fé no seu cliente. Muitas vezes a pessoa chega assim: olha, eu estou querendo comprar um liquidificador, talvez eu compre 3 ou 4, porque eu estou querendo montar uma lanchonete. Lanchonete aonde? Tal lugar. Não, lá não dá certo não. Tenha fé no seu cliente, que ele vai conseguir. O projeto é dele. Você só está ali para assessorá-lo, para ajudá-lo. Dominar é uma coisa boa. Dominar no sentido de que, assim, no assunto que se refere ao que eu entendo, eu vou guiá-lo por onde ele precisa ir. Eu vou guiar ele por onde ele tem que trilhar. Ele não entende do produto que você vende e você entende. Mostre para ele a sua autoridade, tá bom? Eu acredito que você vai vender muito mais com essa dica simples aí de como dominar o seu cliente em 5 minutos. Faz o seguinte, coloca aí no comentário o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Uma frase que você coloca pode ajudar outra pessoa que vai ler esse comentário. Você também pode escrever o que você entendeu, como se fosse uma transcrição. Eu entendi isso, eu tirei a seguinte lição, eu entendi dessa forma. Quando você escreve com as suas próprias palavras, você traduz a sua visão do assunto e pode ser que você escreva de uma forma que outra pessoa entenda com a sua frase, com a frase que você disse e fixa muito mais o que ela está assistindo. Então comenta aí com uma frase o que você entendeu nesse vídeo. Como aumentar suas vendas todo dia? Eu quero te falar nesse vídeo como aumentar suas vendas todo dia. Ou seja, como você pode dia após dia ir aumentando um pouquinho mais o que você vende. O que seria o oposto disso? Talvez, eu vou contar aqui o que é e talvez você se encontre nessa situação. Talvez em um dia você vende muito, por algum motivo, né? O centro está movimentado, a região da loja ali está cheia de gente, e aí você vendeu muito. E aí você fica com aquela... Você nem sabe disso, na verdade, né? Você fica tão feliz que você vendeu muito que você acha que no outro dia vai ser igual. Que os clientes vão pular dentro da loja e vão comprar e vão fazer fila e, pelo amor de Deus, me atenda que eu estou aqui para comprar de você. E aí no outro dia isso não acontece. O que aconteceu entre um dia e outro? O que aconteceu foi a circunstância. Circunstâncias mudaram.
E um vendedor não pode depender das circunstâncias, ele tem que depender de si mesmo para poder vender mais. Então, como aumentar suas vendas todo dia? Primeira coisa, no final do dia, anote quanto você vendeu. Porque se você não anotar, como é que você sabe que no outro dia tem que ser mais? Se o resultado é 0, é fácil de anotar, né? Mas anote, ou tenha uma planilha, ou um caderninho de bolso, um bloco de anotação no celular, alguma coisa assim, que você anote quanto você vendeu naquele dia. Você registra, né? Quanto que eu vendi hoje? E aí no outro dia, você tem aquele número na cabeça e cria um número um pouquinho maior. Como é que eu vou aumentar minhas vendas todo dia? Primeiro, é isso que você precisa fazer, é saber quanto você vendeu no dia anterior. E aí, só saber adianta? Não. Coloque um valor a mais do dia anterior. Ou seja, a sua meta para hoje é o que você vendeu no último dia de trabalho, mais um pouquinho. Que tanto é esse pouquinho? O tanto que você quiser, o tanto que você acha que vai fazer. E aí vem a primeira coisa. Crie metas realistas. Crie metas diárias realistas. Ou seja, não adianta eu falar assim, ontem eu vendi tanto e hoje eu vou vender o dobro. Talvez, não estou dizendo para você não fazer necessariamente, estou dizendo que talvez isso não seja tão coerente. Porque se a meta não é realista, se o objetivo não é realista, ele acaba quando você chega no final do dia, que você não vendeu aquele tanto, talvez você vendeu metade do dia anterior, você começa a ficar desanimado. E por que você fica desanimado? Porque aconteceu um processo na sua cabeça de um objetivo que não pode ser alcançado. Como é que eu sei disso? É assim, ó. O seu cérebro, ele vai trabalhar por algo que ele acha que pode realizar. Por isso, é importante você ter fé no seu trabalho, é importante você ter fé em Deus, é importante você ter fé no seu cliente, é importante você acreditar que é possível. Então, se você cria uma meta não realista, se você cria uma meta que não pode ser alcançada, o teu cérebro ele nem começa a trabalhar para realizar aquela meta. Entendeu? O objetivo não pode ser além. A mesma coisa assim, eu tô há vários anos sem correr, mas hoje eu vou levantar e vou correr 80 quilômetros. No pé, eu tô falando de pé, não é de bicicleta, de moto, tal, não. Eu vou correr 80 quilômetros. Você nem levanta. Porque, você não tá correndo há um tempão. Agora, se você falar assim, eu vou levantar e vou fazer uma caminhada de 10 minutos. Agora se tornou mais palpável. Então, a venda tem que ser realista. Ela também não pode ser fácil demais. Você vendeu tanto, aí coloca R$1 a mais. Coloca R$10 a mais. Não sei quanto você vendeu. De repente você só vendeu R$1, né? Vai vender 2. Mas, às vezes você vendeu 3 liquidificadores, você fala assim, amanhã eu vou vender 3 e uma tomada. Então, tem que ser um objetivo também que te desafie. Então, o que acontece aí? É o equilíbrio. Eu nem posso fazer um negócio que seja irreal e nem posso fazer uma coisa que seja fácil demais. Eu tenho que fazer uma coisa que seja realista e que seja desafiadora. Tá aí o nome. Realista, crie objetivos realistas e desafiadores. Ou seja, objetivos que nem são impossíveis, nem fáceis demais. Eles são possíveis e são desafiadores, ok? Faça para você aumentar suas vendas todo dia. Faça uma coisa nova todos os dias. Então, ontem você vendeu uma quantidade, porque você ontem era uma pessoa. Hoje você quer ser uma nova pessoa, quer se reinventar. Você quer vender mais. Então, você viu que ontem você atendeu a maior parte dos clientes sorrindo. E isso aumentou suas vendas, porque traz um aspecto mais amigável, né? Então, hoje você vai atender mais pessoas com um sorriso no rosto. Você percebeu que quando chega uma criança e você dá ali uma balinha, um pirulito, o pai se agrada. Então você vai fazer uma coisa nova todos os dias. Você vai pensar, puxa, amanhã eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa. Eu vou tentar isso, eu vou fazer aquilo. Então você começa a criar coisas novas todos os dias. Então crie metas realistas e faça coisas novas. Isso vai te ajudar a aumentar suas vendas.
E por último, eu quero que você crie assim, crie um objetivo de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então eu tenho um objetivo diário de venda, mas eu tenho também um objetivo de 90 dias. Quanto você quer vender nos próximos 90 dias? Coloca aí no papel. Coloca aí no seu planejamento e faz um gráfico de quanto tem que aumentar todo dia para você chegar nesse objetivo. Entendeu? E crie, mesmo sendo de 90 dias, crie uma meta equilibrada, crie um objetivo que não seja nem impossível nem fácil demais. Crie uma meta que seja possível e que seja desafiadora. Eu lanço vídeo raiz toda semana num dia fixo, que é terça, 12 horas e sexta, meio-dia. Mas tem vários outros vídeos que eu vou lançando sempre que eu tenho alguma ideia nova. E para você receber a notificação desses vídeos, você precisa ativar o sininho quando você for se inscrever e ativar todas. Eu só coloco aqui o melhor material possível. Então, se você quer ficar por dentro e não perder essa preciosidade, faz isso. Quando você se inscrever, ativa todas as notificações. Como conseguir mais dinheiro na área de vendas? Entenda o seguinte, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. O combustível, o conhecimento que te trouxe até aqui é como um combustível, que ele foi usado já. Ele já não consegue mais te fazer avançar. O nosso conhecimento ele tem limite para ser usado. O que você sabe hoje não serve para amanhã. Você precisa se tornar um aprendiz constante com as suas próprias experiências. Então você precisa entender que as suas experiências são mais importantes do que o conhecimento que você já obteve. E que para você ter novas experiências, você precisa de novos conhecimentos. Você precisa de aprender coisas novas. Então, a primeira coisa para você conseguir mais dinheiro na área de vendas, é claro que assim, de forma geral, né, genérica, para conseguir mais dinheiro na área de vendas, o óbvio é, eu preciso vender mais. Isso parece lógico. Mas a pergunta que surge após essa frase é, como vender mais? Como eu posso ganhar mais dinheiro? Faturando mais. Mas como faturar mais? Eu preciso lucrar mais. Como lucrar mais? Então, como conseguir mais dinheiro? Primeiro, pense em como vender mais vezes para o mesmo cliente. Entendeu? Pense em como você pode vender outros produtos para aquele cliente que já te comprou um produto. Pense em como aquele produto que ele compra periodicamente ser comprado de você. Então, isso daí já aumenta as suas vendas e já faz você ganhar mais dinheiro. Analise as suas experiências do que você fez até hoje que te fez vender mais. Então, tem gente assim, nossa, eu fiz um treinamento e tal, aumentei minhas vendas e nunca mais faz um treinamento. Ora, se o que te fez vender mais foi fazer treinamento, então começa a treinar de novo. E aí, pense em novos produtos para o mesmo cliente. Então, tem cliente que comprou uma coisa, ele pode comprar outra agora. Pense em oferecer não só, preste bem atenção, não só oferecer um produto, mas oferecer um serviço de consultoria. Veja se você me entende, não é cobrar pela consultoria, o que pode ser feito também, mas não é o foco aqui. O que eu estou falando é assim, a pessoa comprou um produto seu, faça o pós-venda. Pergunte para a pessoa como é que está o uso do produto. Mande vídeo para ela dizendo como usar o produto. Escute mais sobre as necessidades dela. Porque se ela comprou um produto, provavelmente você vende outros produtos relacionados àquele que ela comprou. Então, se você está entendendo e se tornando um consultor da pessoa, ela vai perguntar, mas não tem um outro produto mais caro que seja melhor do que esse? E aí você vende um novo produto. Mas você vende para uma necessidade que ela tem. Você não está vendendo algo para empurrar, você está vendendo algo que ela realmente precisa. Quantas vezes a gente vai comprar um produto e precisa de outro, mas a gente não sabe porque é cliente. Você que é o expert no produto, diga para o cliente sobre outras opções. Uma das outras coisas que muitos empreendedores falam é o seguinte, pense fora da caixa. O que os outros vendedores não viram? O que os outros vendedores não perceberam? O que os clientes ainda não perceberam? Pense fora da caixa. Para você ir para o que a gente chama de oceano azul, que é um oceano onde não tem tanta concorrência,
você precisa pensar fora da caixa, você precisa reinventar a forma de vender. Então você vai conseguir mais dinheiro se você vender mais, e para você vender mais você vai pensar fora da caixa, pensa em novas soluções, pensa em novos jeitos, pensa em novas maneiras de fazer o que você faz. Você não precisa necessariamente fazer outras coisas. Você precisa fazer o que você faz normalmente no seu dia a dia de uma forma diferente, de uma forma que venda mais. É mais ou menos assim, você também não precisa aumentar as horas de trabalho para vender mais. Você precisa usar melhor as horas que você já trabalha. Você entende isso? Então, como conseguir mais dinheiro na área de vendas? Vendendo mais. Como vender mais? Analise as suas experiências até hoje, pense fora da caixa e crie novos jeitos de fazer o que você já faz. E busque maneiras inteligentes de usar o tempo que você tem disponível para trabalhar. Tem mais pessoas precisando ter acesso a esse material. Eu não conheço os seus amigos, mas você conhece bem cada um deles. Então pensa aí em 3 amigos que precisam escutar essas orientações e envia esse vídeo para ele. Compartilha esse vídeo já falando do que se trata. Isso traz uma maior chance da pessoa decidir assistir o vídeo e ser despertada para essa visão. Seja um treinador de vendedores. Eu sei que pode parecer um pouco estranho falar para você ser um treinador de vendedores. Você fala assim, Mário, eu não tenho esse cargo na minha empresa, eu não sou a pessoa que treina, né? Algumas empresas têm um doutrinador, no caso de empresas que trabalham com a área técnica. O doutrinador é aquele que pega o que está no manual e traduz de forma prática e faz com que as pessoas executem de acordo com aquilo que foi planejado. E você fala assim, Mário, não sou eu essa pessoa. Bom, eu quero te dar uma boa notícia. Ser essa pessoa vai trazer muitos benefícios para você. Você vai entender por quê. Olha só. Ser um treinador de vendedores quer dizer que você vai aprender enquanto ensina. Para você fazer isso, antes de você ser um treinador de vendedores, você precisa se tornar um aprendiz. Ou seja, ter uma cabeça de quem quer aprender coisas novas, de quem quer saber mais, de quem quer fazer as coisas que você já faz de um jeito melhor, de um jeito mais fácil. Como acontece isso? Uma das primeiras coisas é você se tornar aprendiz, ter uma atitude de quem quer aprender. E a outra é compartilhar o que você sabe. Então, se você sabe algo e outra pessoa não sabe, ensine. Então, uma das formas mais poderosas de você fixar um conteúdo na cabeça, um aprendizado, é você ensinar esse conceito a outras pessoas. Então, além de você ter a atitude de ser aprendiz, você também tem que ter a atitude corajosa de se tornar um professor, de se tornar alguém que passa conhecimento. Entenda, você não precisa de uma técnica, de um jeito bacana para fazer isso, entendeu? Você pode simplesmente ensinar do seu jeito para as pessoas que querem aprender. Mas olha só, é muito importante que você entenda isso. Não ensine tudo para todo mundo. Não é para você guardar segredos, não é isso. Eu estou dizendo assim, eu tomei a seguinte postura, eu ensino para quem está disposto a aprender. Se a pessoa que está querendo aprender, ela não está disposta, eu não ensino. Porque meu tempo é valioso. Eu sei que existem pessoas querendo aprender. Se eu tentar ensinar quem não quer aprender, eu vou me desmotivar. Então já tenha isso na cabeça quando você for pensar em ajudar alguém. Perceba se essa pessoa realmente quer ser ajudada. Porque tem gente que é tão arrogante que ele acha que sabe de tudo. E aí você vai tentar ensinar, você cria um inimigo. Como eu sei disso? Já aconteceu comigo. De eu querer ensinar alguém, a pessoa está com dúvida naquele assunto, mas ela não tem a atitude humilde de ouvir, de entender. Ela quer, de alguma forma, saber tudo da cabeça dela. Então, deixa essa pessoa tranquila. Vai em paz, meu amigo. Tchau. Tchau, obrigado. Então, deixa essa pessoa livre. Tá bom, você já... Não diga isso, tá? Tô dizendo assim, a atitude, então, assim, tá bom, você já sabe tudo, não tem como eu te ensinar. Não tem como eu encher um copo que já tá cheio. Entende?
Não adianta tentar encher um copo que já está cheio, porque já está completo, ele já não tem espaço para aprender em nada. Agora pode ser que essa pessoa seja você. Você entende? Talvez essa pessoa que está pensando dessa forma seja você. Você tem essa dificuldade. Você tem essa dificuldade de aprender. Então, como que você vai ser um treinador de vendedores se você não aceita ser treinado? O que é ser treinado? Não estou dizendo aqui para você se humilhar, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo assim, que tem áreas que você não sabe. Talvez você tenha 20 anos de empresa e outra pessoa tem só 2 anos de empresa. E aí, em uma área específica, ele sabe mais que você. De repente, ele sabe mexer no sistema e você não sabe. De repente, ele sabe como atender pessoas de uma outra idade. Sei lá, ele sabe algo que você não sabe. Vá lá e aprenda com ele. Seja humilde para perguntar, escute. Tenha a atitude de escutar e querer saber como essa pessoa chegou nesse resultado. De repente, você é o mais antigo da empresa, é o vendedor mais antigo, e os outros vendedores que chegaram agora estão vendendo muito mais que você. E agora? Como é que você explica esse baixo resultado? É porque você precisa aprender. E talvez, você poderia estar contribuindo muito mais, os vendedores que vendem muito poderiam estar vendendo muito mais, e o melhor, era para você estar vendendo mais do que eles se você compartilhasse o que você sabe. Porque você fica guardando o conhecimento e eles estão se virando, buscando em outro lugar, estão vendendo bem, estão vendendo melhor do que você. E se você se tornasse um treinador de vendedores, você iria ajudá-los a alcançar resultados extraordinários. Então, seja um treinador de vendedores. O que é ser um treinador de vendedores? É simplesmente você ensinar o que você já sabe. Compartilhar o que você já sabe. Talvez você não queira ensinar porque fala assim, Mário, mas eu vendo tão pouco, o que eu vou ensinar? Ensine o que você sabe. Se você juntar o conhecimento que você tem com o conhecimento que as outras pessoas têm, com a coragem que as outras pessoas têm, porque na equipe tem gente preguiçosa, não é assim? E tem gente corajosa. E aí você junta tudo. Por quê? O corajoso é importante para a equipe? É. E o preguiçoso é importante para a equipe? É também. Sabe por que você tem controle remoto hoje na sua casa? Provavelmente por causa de um preguiçoso. O cara pensou o seguinte, como é que eu faço para mudar de canal na minha televisão sem eu precisar levantar para ir lá? E ele criou o controle remoto. Pode ser que ele tenha... Vamos melhorar, né? Para não colocar o inventor como alguém preguiçoso. Talvez ele viu alguém... Ele viu alguém que toda vez que precisava trocar de canal na televisão, ele tinha que levantar e ir até o aparelho televisor, que naquela época eram aqueles botões grandões, né? E aí ele tinha que trocar os canais daquela forma. E aí um cara que é muito corajoso, gosta de trabalhar, viu um preguiçoso, né, com dificuldade, às vezes assistindo um canal que não queria porque não tinha coragem de levantar do sofá para trocar de canal. Ele falou, puxa, se eu tiver um controle remoto, aí eu vou vender muito mais televisões. Por quê? Porque a pessoa vai ter mais comodidade. Entende o que eu estou dizendo? Todos são importantes na equipe. E se você trabalha em equipe, por mais que vocês estejam ali, cada um querendo vender mais do que o outro, mas se vocês trabalham em equipe, as vendas aumentam, a loja prospera, é contratado mais vendedores, tem mais produtos, vocês vão ser os maiores da sua região. Desde que vocês se disponham a trabalhar em equipe, cada um ser um treinador do outro e ter a atitude humilde de aprender. Tá bom? Sucesso aí, viu? E coloca aí nos comentários o que você tem feito, o que você achou, se esse vídeo te confrontou de alguma forma, não é? Fala assim, nossa, Mário, eu percebi que eu tô sendo um cara muito mesquinho, que eu tô... É forte, mas tem gente que se confronta dessa forma. E como eu sei disso? Essa é boa. Então, começa a pensar em equipe, começa a pensar em como você pode contribuir de forma melhor. Começa a pensar como influenciar os outros vendedores de uma forma que eles vendam mais.
Claro que tudo isso com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, né? Com muito respeito pela outra pessoa. Não é chegar assim, eu vejo que você é assim, você tem que ser assim e tal. Se você falar com brutalidade, às vezes dar uma resposta que a pessoa não está perguntando, isso pode causar conflito. Então, com muito cuidado, mas seja um dos melhores vendedores e treine outros para serem melhores do que eles são hoje. A mais poderosa técnica de vendas. Agora eu vou revelar o que tanto você quer saber sobre a técnica mais poderosa de vendas. Eu vou te contar o que eu descobri. Existe uma técnica que acredito ser a mais poderosa para vender mais, muito mais. Por ser um pouco mais complexa, eu dividi ela em 5 partes, mas vale a pena cada uma delas. Então a parte 1 é entendendo a técnica, né? Saber que ela é simples, mas ela funciona melhor como um Lego, que você precisa entender melhor as partes ali desmontadas para depois juntar. A parte 2 é começando pelas pessoas, ou seja, saber qual é a necessidade das pessoas, ou quais são as necessidades, quais necessidades são comuns a muitas pessoas. E a terceira é começando pelo produto. Quando é que eu começo pelo produto? Quando eu já tenho o produto para vender. De repente você é vendedor e trabalha numa loja de móveis. E aí você precisa vender móveis. Não adianta você achar, as pessoas estão precisando de psicólogo. Mas você vende móveis. Então você tem que começar pelo produto. Ou se você de repente já é psicólogo, você não pode vender medicina. Você vai ter que vender psicologia. Então quando você começa pelas pessoas, você observa a necessidade das pessoas. Quando você começa pelo produto, você começa identificando o produto. Primeira coisa muito importante, vamos levar em conta aqui o vendedor de móveis. Ele está vendendo móveis, então ele precisa primeiro entender quais são os móveis que ele vende. A melhor forma de saber isso é olhando o manual. Todo móvel tem manual. Todo móvel que se preze, né? Todo móvel bom. Todo móvel que é bem fabricado, ele tem um manual. Ele tem um manual de montagem, ele tem um manual das especificações técnicas, ele tem ali o manual para falar o que é ele, né? Quem criou o móvel ali, criou também o manual. Entender qual é a aplicação desse produto. Para que ele serve? Aí você fala assim, Mário, uma mesa, como é que eu vou fazer um estudo para que ela serve? Você entende? Então, por mais simples que seja, faça isso. Por quê? Quem compraria uma mesa? Para quem eu posso vender uma mesa? Então, você acha simples, mas quando você vai destrinchar isso, você percebe que se você conhecer melhor o produto, se você souber melhor sobre o produto, você vai vender de uma forma melhor. Por exemplo, a mesa de madeira, de vidro, de plástico, é pequena, é grande, a mesa de jantar vem com cadeira, não vem. Olha quantas perguntas eu já fiz aqui que podem ser, né, as suas respostas. Então, procure saber mais sobre o seu produto e para que ela serve. Então, o liquidificador, né, como eu tenho usado muito exemplo de liquidificador, ele serve para quê? Ele serve para tudo. O liquidificador é para bater, ok. Ele é melhor para uma lanchonete, para uma família grande, pequena, ele é melhor de preço, ele é melhor de funções, ele é melhor para quê? Ele é bom para lavar, ele não é? Tudo isso você precisa olhar. E o processo? O processo, essa técnica de vendas, essa poderosa técnica de vendas, ela precisa de um processo para acontecer. Essa é a parte 4. A parte 4 é o processo. O que é o processo? É como que você vai desenvolver essas partes, ou seja, como é que o que eu fiz até agora, né? Qual é o feedback, o que está acontecendo. E a parte 5 é juntar tudo. Depois que você estudou o mercado, estudou as pessoas, estudou o produto, sabe qual é o processo que tem que ir para que isso aconteça, né? Para que a venda aconteça, você junta tudo. E o nome da técnica é 3Ps. Por quê? Você trabalha com pessoas, processo e produto. Simples assim. Por que pessoas? Porque vendas acontecem para pessoas. Não adianta você tentar vender se você não sabe lidar com pessoas. O processo é qual é o processo de venda, qual é o processo do produto, qual é o processo de fabricação, qual é o processo de aplicação, o que eu preciso fazer para vender. Tudo isso tem a ver com a venda. E o produto que eu quero vender. Por quê? Tem gente que entende de tudo, mas não tem produto.
Fala assim, eu não vendo muito, mas qual é teu produto? Eu não sei. Então a ideia da técnica é assim, cria um roteiro, certo? Cria um roteiro de vendas, cria um roteiro, um funil, para você que já ouviu falar de funil de vendas, né? Tantas pessoas passam na frente da loja, tantas chamam a atenção, tantas param, tantas entram, tantas perguntam mais e tantas compram. Então crie um roteiro para suas vendas. Crie frases que façam você vender. Qual é o roteiro da venda? É esse. Quais são as frases que eu posso aplicar quando eu estiver atendendo o cliente? É esse daqui. E crie realmente esse funil. Quem são as pessoas que passam na frente da loja? Minha loja fica perto de uma fábrica. Então, as pessoas que mais passam ali são as pessoas que trabalham nessa fábrica. Fica na frente de uma indústria, fica num centro comercial, fica perto de uma loja de noivas. Então, muitas noivas passam ali. Fica perto de uma concessionária. Então, faça um roteiro para você estudar o seu público e crie esse funil. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Foi muito bom ter gravado esse vídeo. Aumentou muito, para mim, pelo menos. Foi uma experiência muito bacana. Vou assisti-lo várias vezes, né? Porque eu vou editar, publicar, ver se está pronto, assistir e tal. Vou dividi-lo em partes e tudo mais. Então, foi um grande aprendizado e vai continuar sendo. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.